Patos são animais muito bonitinhos. Muita gente gosta de alimentar eles em lagos, enquanto observam a natureza. Os patos voam, nadam, andam, mas esses aqui te perseguem de maneira incansável até que... Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos de volta à Enguia de Jardim. Já sabe, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pode tratar de se inscrever e recomendar para seus amigos. E deixar o like no vídeo também. A história de hoje se chama Os Patos que Alimentei Não Me Deixam em Paz. O link para ela e os créditos ao autor estão aqui embaixo, como sempre, na descrição, e a tradução foi feita pela equipe do Enguia de Jardim. E agora, vamos lá. Você sabe o quão pacífico é ir a um lago? Há um parque próximo para as famílias brincarem, bancos para descansar quando as pessoas precisam, e quem poderia se esquecer da vida selvagem? A atmosfera é sempre tão calma lá. Tem esquilos que permitem que as pessoas andem a centímetros deles e eles nem fogem. Minha coisa predileta de se fazer, sempre que tenho um dia de folga, é ir à loja, pegar um pão e alimentar os patos. Nada me faz sentir mais relaxado do que quando eu arranco um pedaço de pão e o jogo no lago para que eles o persigam e o peguem na água. Bem, antigamente fazia. Nos últimos dias, tenho sido mantido em cativeiro em minha casa. Tenho medo de sair porque eles estão me esperando. Não o pão, eu. Isso pode parecer delirante para um espectador externo, mas é algo que está lentamente se tornando minha rotina. Provavelmente, eu deveria começar do início para que você entenda melhor minha situação. Terça-feira de manhã acordei cedo. Terminei um projeto para o trabalho naquela tarde e o entreguei na mesma noite. Caso vocês estejam se perguntando, eu sou fotógrafo. Especificamente, um fotógrafo de natureza. Ainda sou novato com relação à minha profissão, mas já tirei algumas fotos decentes no passado. A foto que me deu mais orgulho foi de um par de raposas brincando com uma única borboleta. Consegui capturar o momento perfeito quando a borboleta voou no ar e uma das raposas saltou para tentar agarrá-la, enquanto a outra dobrava as patas dianteiras para pular também. Desculpe, eu desviei do assunto. Sendo meu dia de folga, não pensei em nada melhor do que ir ao meu lago local e aproveitar o prazer de um novo dia começando. Saí de casa às 5h45 da manhã para ir ao supermercado. Comprei uma garrafa de suco de laranja sem polpa e um saco de pão de forma. Depois de sair da loja, caminhei alguns minutos até o lago. Não vou revelar o local por razões óbvias, mas se você mora na área, talvez conheça o lago do qual estou falando. O sol começou a nascer através das árvores, a tonalidade alaranjada do céu estendendo a mão para dizer olá, enquanto seu reflexo brilhava no lago cristalino. Enquanto admirava a beleza do nascer do sol, fui pego de surpresa. Ouvi o som muito familiar dos grasnados e respingos vindo do lago. Era o bando de patos que chamava esse lago de lar. Ah, perfeito! Eu pensei enquanto tirava meu telefone do bolso. Me ajoelhei no chão enlameado e enquadrei a cena. Uma foto perfeita, eu não poderia pedir por nada melhor. O som do meu telefone tirando a foto alertou os patos. Eles começaram a nadar em minha direção e depois cambalearam para a terra. Eles grasnaram enquanto formavam uma fila bagunçada para chamar minha atenção. Veja, esses patos sabiam que eu sempre tinha pão comigo. Para eles, eu era como o Papai Noel no dia de Natal. Ok, aqui tem pão para todo mundo, eu disse enquanto desamarrava o nó e abria o pacote de pão. Comecei rasgando pedaços da extremidade e dando aos 2 patos na minha frente. Então peguei 3 fatias inteiras e as joguei no lago. Pensei em cansar eles um pouco antes de receberem o seu petisco. Eu rasgaria mais alguns pedaços antes de parar para sentar em um banco próximo. Quando me sentei, inspirei profundamente o ar fresco. Não tem sensação melhor, eu pensei. Depois de olhar por um tempo para o céu, agora azul, que estava coberto de nuvens fofas, fui embora do parque. O resto do dia foi bem mundano, fazendo algumas tarefas domésticas pela casa. Na manhã seguinte, repeti a rotina de ontem. Acordei por volta de 5h30 da manhã para ir à loja e depois ao lago. Exceto que a loja de costume estava fechada, pois o dono estava saindo de férias pelas próximas 2 semanas. Não era grande coisa nem nada do tipo. Só significava que eu precisava encontrar outra loja que estivesse aberta antes do sol nascer.
Como não havia nenhuma nas proximidades, isso significava que eu tinha que dirigir até uma. Passei cerca de 20 minutos procurando uma loja que estivesse aberta. E sei que isso parece uma perda de tempo, mas se você tivesse algo que te ajudasse a lidar com um monte de merda que é o mundo, você também não faria as mesmas coisas desnecessárias que eu? Felizmente, encontrei uma velha padaria caseira, embora não me lembre do nome. Estacionei meu carro bem em frente à loja e entrei. Era um lugar muito pequeno. Não tinha pão nas vitrines, apenas um cheiro que me lembrava leite em pó e odor corporal. Parecia que eu tinha entrado em um banheiro de poço de gasolina. Mas esse era o único lugar aberto, então não tinha muito do que reclamar. Toquei a campainha no balcão e esperei alguns segundos quando uma idosa surgiu dos fundos. Ela usava um avental coberto de pedaços vermelhos de carne e sangue fresco. Acho que estava visivelmente chocado porque a idosa me olhou de forma confusa. Está tudo bem, jovem? Ela perguntou. A doçura em sua voz me surpreendeu. Ela parecia ter sido banhada com um balde de vísceras, mas tinha a voz de uma mãe que te acalma durante uma tempestade. Sim, estou bem, obrigada, respondi. Como posso ajudar? A senhora perguntou enquanto pegava uma toalha limpa para tirar o sangue das mãos. Bem, eu queria comprar um pedaço de pão, mas acho que confundi esta loja com uma padaria. Eu respondi. A idosa olhou em volta e percebeu que não tinha nenhum pão à mostra na loja. Ah, meu Deus! Achei que eu tinha terminado de montar a loja. Sinto muito por isso. A velhice às vezes é complicada. Ela tentou levar na brincadeira. Meu nome é Gretchen. Acabei de abrir a loja esta manhã e estava assando um pão fresquinho. Gostaria de levar um pouco? A loja ainda cheirava mal, mas ela disse que acabou de abrir, então pensei em pelo menos dar uma chance. Sim, eu gostaria de um pão, por favor. Gretchen sorriu e voltou para a cozinha, saindo 10 minutos depois com uma forma de pão recém-assado. Porém, parecia um pouco estranho, como se parecesse queimado em alguns lugares e cru em outros. E a coisa toda era de um vermelho rosado, como se ela tivesse esculpido um pedaço de pão com carne crua. Que tipo de pão é esse? Perguntei. Ela deve ter percebido meu desconforto porque me deu um olhar reconfortante. É uma receita antiga da família. Minha avó costumava fazer o pão mais delicioso e saboroso de todos. Peguei a receita do livro dela, mas acrescentei minha criação. Ela explicou. O que tem nele? Perguntei. Carne. Ela respondeu. Hambúrguer, especificamente. Tenho que admitir, parecia interessante o suficiente, mas eu não tinha certeza se os patos podiam comer carne de hambúrguer. Independentemente disso, eu ainda assim comprei para mim e saí da loja. Gretchen me deu um aceno de despedida e um sorriso cheio de dentes. Dirigi até o lago e vi que o bando de patos já estava lá, espirrando água e balançando em busca de peixes. Sentei em um banco para observá-los. Me senti mal por não ter nenhum pão normal para alimentar eles. Então pensei que não faria mal dar um pouco do pão de carne que comprei. Era estranho arrancar pedaços dele, como se eu estivesse desfiando um coelho depois de caçá-lo. Arranquei alguns pedaços do pão e os joguei no lago. A princípio, os patos apenas olharam para ele, inclinando a cabeça para o pedaço de comida jogado diante deles. Um pato o bicou com curiosidade até que finalmente deu uma mordida. Deve ter gostado, porque logo depois ele correu em direção aos outros pedaços antes que seu bando pudesse provar um pouco. Como um valentão pegando o dinheiro do almoço de uma criancinha, este pato arrancou os pedaços de pão de carne destinados aos outros patos. Rasguei mais alguns pedaços e tentei jogá-los mais perto para o resto do bando, mas aquele pato apenas os pegou no ar antes que os pedaços pudessem cair na água. Ei! Gritei, fazendo os outros patos se assustarem enquanto nadavam, mas esse pato não se importava. Ele tentou arrancar o pão da minha mão e eu o afastei o melhor que pude. Confia em mim, foi uma briga feia. Mas em vez disso me mordeu, agarrando-se à minha mão. Você já foi mordido por um pato antes? Parecia um belisco de um grande prendedor de roupa afiado que não soltava. Derrubei o pão no chão enquanto tentava soltar esse pato psicótico da minha mão.
mas ele não cedia nenhum centímetro. Senti as serrilhas cravarem na minha pele, vertendo sangue do meu dedo e apertando seu bico com força até que todo o meu mindinho fosse decepado. Gritei de dor quando o pato bateu suas asas e transformou meu dedo em uma pasta feita de carne. Caí de joelhos, segurando minha mão e aplicando pressão para que o sangramento estancasse. Através das lágrimas, vi que o resto do bando estava devorando o pão. Eles estavam brigando pelo pão como um cardume de piranhas. Quando o pão foi completamente consumido, sem sobrar nenhuma migalha, todos olharam para mim. Eu me levantei e corri para o meu carro. Os patos voaram e me seguiram. Parecia uma frota de caças me perseguindo, tentando me derrubar como se eu fosse o alvo deles. Fui embora, ignorando o limite de velocidade e olhando pelo espelho retrovisor para ver se ainda estavam me seguindo. Alguns estavam. Outros perseguiram as pessoas que estavam passeando com seus cães ou correndo. Eram como moscas se aglomerando em uma pilha de merda fresca. Ninguém conseguia afastá-los enquanto os patos arrancavam sua carne, pedaço por pedaço. Quando cheguei em casa, saí correndo no meu carro. Destranquei a porta da frente e a fechei antes que qualquer um dos patos pudesse entrar. Tudo o que eu conseguia ouvir do lado de fora da minha casa eram os gritos dos inocentes enquanto eu corria para o banheiro para cuidar da minha ferida. 1 hora se passou antes de tudo ficar em silêncio. Ousei abrir um pouco a cortina e dar uma olhada lá fora. Senti a bile subir pela minha garganta. Corpos cobriam a rua e as calçadas. Patos devorando suas carnes como as migalhas de pão que uma vez amaram. Eu vomitei perante essa visão antes de perceber que estava sendo observado. Havia patos por toda parte do lado de fora da minha casa, mais do que apenas o bando do lago. Não saí de casa desde então, já faz quase 1 semana. Tenho comida suficiente para durar 1 mês se racionar adequadamente, mas eventualmente terei que sair de casa para abastecer alguns suprimentos. Os patos sabiam disso. Eles eram pacientes. Eu pensava que os patos fossem aves inofensivas, coisinhas fofas que gostavam de lagoas e lagos. Agora, penso neles como abutres, que não se importam se você está morto ou vivo. Eles só querem sua carne. E aí, o que acharam? O que raios tinha naquele pão? Ou será que foi uma pegada meio Gremlins assim, e o problema foi a carne, a alimentação com carne? Bom, não sei. Sinceramente, eu não esperava por um final com patos raivosos, atrás de carne e descontrolados. Acho que é a primeira história com uma veia cômica aqui do canal, então me contem aqui nos comentários o que acharam e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!